Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É com grande prazer que eu agradeço a presença e a participação de todos. E, nesse momento, representando o magnífico reitor, Dr. Gabriel Mário Rodrigues, e o vice-reitor e CEO, Ricardo Grau, é que eu chamo a nossa pró-reitora acadêmica, professora doutora Josiane Tonelotto. Também é com um grande prazer que nós convidamos para compor a mesa o nosso Senior Vice President, Health Sciences, Laureate International Universities, Dr. Francisco Gutierrez. Com muito prazer e carinho, convido o diretor da Escola de Ciências da Saúde e Medicina, Dr. Sérgio Timerman. Com imenso prazer que convidamos a coordenadora do curso de Medicina, doutora Karen Abrão. E, por fim, compondo a mesa, é com grande prazer que convidamos o coordenador do projeto Centro de Integração de Educação em Saúde, Dr. Roberto Kikawa. Ainda para compor o nosso palanque, é com imenso prazer que convidamos a doutora Ivane Capuano, representando o Conselho Consultivo da Escola de Medicina. Ainda para compor a mesa, é que convidamos os nossos docentes do curso de Medicina, professora doutora Cássia Maria do Amaral. Professora doutora Cristina Vretos. Professora doutora Cláudia Becker. Professor Dr. Francisco Ribeiro Moraes. Professor Dr. José Manuel dos Santos. Professora doutora Lene Garcia Barbosa. Professor Dr. Marcelo Levitz. Professor Dr. Marcos Paulo Freire. Professora doutora Maria Guadalupe Barbosa Pipa. E, por fim, professora doutora Marilda Silva Tormenta. Neste momento, convidamos a todos os presentes a cantarem o hino nacional.
própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, Baruque, ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta. Deteme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil. Antes de passar a palavra para a nossa mesa diretora, é com grande prazer que nós gostaríamos de agradecer a presença de alguns representantes de universidade da rede Laureate aqui presente. Dr. Nestor Azofeto, decano da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Latina da Costa Rica, a mestre diretora da enfermagem da Universidade do Panamá, ULACIT, doutora Nery Parada Barella, diretora de enfermagem da Universidade Latina da Costa Rica, e o Dr. Raul Carvalho, diretor da Escola de Medicina Veterinária da Universidade do México. Nosso muito obrigada pela presença de vocês. Neste momento, convido, então, nossa pró-reitora acadêmica, a professora doutora Josiane Tonelotto. Caríssimos alunos, pais aqui presentes, professores, coordenadores, diretores, colegas de mesa, os nossos colegas da Laureate que nos visitam, que nos dão a honra da visita hoje, nosso conferencista, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu recebo a todos vocês na pessoa do nosso reitor, do nosso vice-reitor, em meu nome como responsável pela área acadêmica e por todo o desenvolvimento da universidade em relação à qualidade e implantação de novos programas e de controle. Agradeço a confiança que todos os pais e que vocês, alunos, depositaram nessa escola e agradeço por terem feito essa escolha, o que torna a nossa 4ª turma de medicina uma realidade, num sonho que começou lá em 2008 e que caminhamos a passos largos para consolidar. Isso me enche de orgulho, me enche de muita alegria e me cabe somente agradecer a todos.
Cumprimento-os também por terem escolhido uma profissão tão relevante para o desenvolvimento de uma sociedade. Precisamos de pessoas muito sérias, tanto na educação quanto na saúde. Precisamos de médicos responsáveis, comprometidos com a escolha que fizeram para que o nosso país possa avançar e para que tenhamos sempre e mais orgulho de sermos brasileiros. Precisamos de uma escola que forme profissionais adequados para o mercado de trabalho, comprometidos, que tenham desenvolvido um conjunto de competências traduzidas por conhecimentos, por habilidades e por atitudes que os façam de verdade profissionais de respeito. Aqui continuamos o papel que cada um dos seus pais, meus queridos alunos, começaram em casa, quando lhes ensinaram as mais rudimentares lições de educação, como, por exemplo, pedir licença, dizer muito obrigado, falar por favor. Eles fizeram a parte que lhes cabia, e nós aqui faremos a nossa, procurando sempre acompanhar os avanços tecnológicos, a melhor metodologia que seja responsável pela sua formação, o compromisso de um corpo docente que entra lá em cada sala de aula e fará de vocês cada dia melhores. Uma infraestrutura que permita que vocês aprendam e que, daqui a 6 anos, saiam profissionais de verdade. Existe, para isso, um grupo de pessoas cuidando em cada uma das áreas com muito zelo para que esse projeto, ao final, dê certo. Nas mãos de Sérgio, nas mãos de Simone, nas mãos de Karen, estão depositadas todas as expectativas que temos para que vocês se tornem grandes profissionais. E, como pró-reitora acadêmica, o meu compromisso é zelar por tudo isso e garantir que se chegue ao final com o melhor dos resultados. Aceitem o meu abraço carinhoso, o meu abraço fraterno e, mais uma vez, um muito obrigado por um caminho que trilharemos juntos durante os próximos 6 anos. Obrigada. Com grande prazer, passo a palavra ao Dr. Francisco Gutierrez. Boa noite. Queria primeiro pedir uma desculpa por meu português, mas gostaria de falar brevemente, agradecer a presença dos pais, dos alunos veteranos, dos alunos que estão começando hoje sua vida médica, que nós podamos dar o que eles esperam desta profissão com estes anos que vão passar aqui conosco. A Laureate é, sem dúvida, a formadora de recursos para a saúde mais grande do mundo. Nós temos 16 escolas de medicina e quase 75 mil alunos já formando-se na área de saúde. E para nós é uma grande responsabilidade ter em nossas mãos este recurso futuro para atender às grandes necessidades de saúde dos países. Neste grande momento do Brasil, acho que ter profissionistas médicos de primeiro nível é uma prioridade e nós gostaríamos de contribuir com esta 4ª turma a esse futuro da saúde do Brasil. Primeiramente, gostaria também de agradecer a presença de nossos professores, de nosso conselho médico, e sem dúvida que sem eles o projeto não existiria. Mas como vocês conhecem, este evento que nós chamamos de White Coat Ceremony, que é um evento único dentro das escolas de medicina do Brasil, que significa para nós muita coisa, porque para você significa o primeiro contato. E quando a primeira White Coat Ceremony foi feita nos Estados Unidos, foi feita com esse sentido de responsabilidade de dar aos alunos que começavam esse contato com os doentes, com as pessoas doentes, esse contato, esse profissionalismo, essa seriedade que significa portar uma white coat, um chaleco branco, para de aqui em adelante, por o resto de suas vidas, ter a responsabilidade de ter vidas dentro de suas mãos. E por isso a importância desta cerimônia, que mudou o formato de começar a carreira médica em todas as universidades do Brasil. Mas não é só isso, nós mudamos todos os conceitos de educação médica no Brasil.
E temos muito orgulho de estar agora em nossa 4ª turma e ter realizado coisas que ninguém acreditava podiam ser feitas no Brasil. A medicina mudou nos últimos 20 anos, mais que nos últimos 200 anos. E a educação médica não mudou tanto. Nós mudamos, nós colocamos por primeira vez uma nova forma de ensino de anatomia, uma nova forma de ensino da fisiologia. Fuimos pioneiros na simulação médica, na ensinança clínica por meio de simuladores. Fuimos também pioneiros no trabalho integrativo. A 4ª turma está por começar um trabalho integrativo entre as profissões médicas que é impressionante, é um grande diferencial à altura de qualquer nível do mundo. Introduzimos também uma enseñanza clínica diferente, uma supervisão clínica diferente, e acho que nossos médicos de aqui a 5 ou 10 anos serão reconhecidos como os médicos mais diferenciados, mais avançados e com uma grande qualidade. Porque, em cima de todo, nós pretendemos cuidar uma questão muito importante, que é a ética e o profissionalismo de nossos graduados. Sem dúvida que nós não poderíamos fazer isto sem o equipo que nós hemos formado acá, sem nosso equipo de liderazgo acadêmico, de liderazgo administrativo, que para mim é um honor colaborar com eles neste trabalho de AMI Morumbi. A AMI Morumbi foi já olhada por quase 40 países, que 40 pessoas, mesmo seja de Ásia, de América Latina, de Europa, que as pessoas que acudem, e vocês sabem que estão aqui, que eles observam a infraestrutura, o método de ensino, o modelo curricular e as pessoas ficam maravilhadas. Temos em mãos um grande projeto. Eu queria dar a bem-vinda a todos a essa escola de medicina, esperando cumprir seus desejos, sabendo que a responsabilidade é muito alta para vocês, que tem muito por delante de estudo, de trabalho difícil, de mudança de cultura, de mudança de hábitos e tudo o que implica ser um médico e a responsabilidade que significa ser um médico. Por último, só explicar para vocês que nós não poderíamos ter esta escola sem um grande requisito que é o liderazgo. E o liderazgo do Dr. Sérgio Timerman para nós é um fator essencial para o sucesso de nossa escola. Desde o primeiro dia eu falei com o Sérgio sobre ele participar conosco nesse projeto. Sabia que de poder contar com ele liderando esse projeto para nós era um requisito que não substituía nem a tecnologia, nem os laboratórios, nem a metodologia, nem os currículos. Simplesmente precisávamos de alguém como ele para estar aqui. E bueno, agora a tradição que é esta cerimônia, que nós hemos tenido grandes palestrantes, de ter a governador Viana no princípio, o professor Ramírez, grande pesquisador do Instituto de Coração, a senhora Marina Silva, e hoje ter a nosso palestrante hoje para nós vai ser um grande honor e já ter uma tradição de ter um grande palestrante da saúde. E estou ansioso de escutar o Dr. Kikawa para poder agregar a nosso grupo selecto de palestrantes da White Coat Ceremony, ou de cerimônia de compromisso de honra. Há umas semanas estava eu em Natal, que nós temos uma escola de medicina na Universidade de Potiguar, como vocês sabem, nossa outra escola de medicina no Brasil está em Potiguar, uma escola de grande prestígio, grande tradição. E encontrei 2 alunos de odontologia de Espanha, de nossa rede. Eles ficavam felizes de poder estar fazendo práticas em Natal e de estar um semestre dentro da Escola de Odontologia de Potiguar em Natal. Esse é um grande diferencial. Em cima de nossa avançada tecnológica, temos a importância de conviver com 17 escolas de medicina e 25 escolas de saúde da rede. E esperemos que isso enriqueça muito nossa experiência, a experiência de vocês, os intercâmbios. Acho que é uma grande riqueza que nos dá a oportunidade de contribuir de uma maneira diferente ao futuro. Gostaria novamente de agradecer a presença de vocês e desejar muito sucesso na vida futura e profissional de todos vocês. Muito obrigado. Convido, nesse momento, a doutora Karen Abrão. Prezados componentes da mesa, pais, alunos, professores, colegas de trabalho aqui presentes, muito boa noite.
É com grande satisfação que nós estamos hoje todos juntos para recepcionar a 4ª turma de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi. É um grande orgulho para nós ver essa escola crescendo, o tempo passa rápido, logo, logo vamos ter a nossa primeira turma se formando. O trabalho tem sido árduo, enorme, e eu tenho certeza que vocês que estão aí do outro lado não imaginam todo o esforço que se despende para criar uma escola de medicina. Até porque nós não queremos criar uma escola qualquer, nós queremos construir uma grande escola. Nós não queremos formar profissionais quaisquer, nós queremos que vocês se tornem profissionais de excelência. E assim o esforço é maior ainda. E o que nos move nesse esforço? O que é que nós estamos ganhando com isso? Por que entrar de cabeça num projeto novo, cheio de desafios, cheio de dificuldades? Para que dedicar os nossos dias a uma atividade que tem sido e ainda será tão extenuante? Mas tranquilizem-se, essa é uma pergunta retórica, pois eu e todos os professores que aqui estão para recebê-los sabemos a resposta. É por causa do amor que nós temos pelo que fazemos. Somos todos movidos pela necessidade de fazer a diferença no mundo, e que eu tenho certeza que é o que move vocês a escolher essa profissão também. A obsessão pela ideia de que, procurando tornar as pessoas melhores, nós podemos melhorar a nós mesmos. Portanto, ver o início de mais uma turma de alunos é uma emoção, e eu acredito que, por mais que se passem os anos e se repitam as cerimônias, ela sempre será uma emoção para nós. Porque é o momento em que podemos ver nos olhos de vocês, alunos e futuros médicos, um novo brilho, uma nova esperança, novas possibilidades. É reviver o idealismo, é um recomeço, é uma possibilidade de fazermos tudo ainda melhor. E é com essa expectativa de fazer o melhor a cada dia que eu gostaria que vocês iniciassem o curso de medicina. Busquem o que há de melhor em vocês, esforcem-se, aproveitem as oportunidades, enfim, façam a diferença. Sejam bem-vindos, 4ª turma de Medicina. Convido, nesse momento, o Dr. Sérgio Timmermann, que vai apresentar o nosso palestrante da aula magna. Boa noite a todos. É um enorme privilégio e prazer convidar o Dr. Roberto Kikawa para proferir nossa palestra magna, que se intitula Ser Médico, muito mais que uma profissão, um ministério da vida. O Dr. Kikawa é idealizador e diretor-geral do projeto CIES, que é o Centro Integrado de Educação em Saúde, professor em gastroenterologia do Centro Universitário São Camilo, mestre em medicina pelo Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e membro da American Society for Gastroenterology Endoscopy. É um grande prazer. Ele recebeu recentemente o Prêmio Empreendedor Social 2010 pela Folha de São Paulo e Fundação Schwab. É um grande prazer, vamos receber com grande prazer o Dr. Roberto Kikawa. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite em relação à Faculdade Anhembi Morumbi, aos professores, à pró-reitora. E, para mim, é um imenso prazer falar com os alunos, né? Porque é uma dádiva a gente falar com gente jovem, e eu também sou jovem ainda, né? E eu vou procurar ser um pouquinho... não fiz uma palestra totalmente, uma aula magna, já comentei isso com o professor Sérgio Timmermann, mas seria muito mais um testemunho de vida do que tem acontecido. E não trouxe dados, mas vou tentar ser um pouco breve e falar um pouco com emoção e passar um pouquinho da minha experiência, porque aqui, nesse palanque aqui, tem professores muito mais experientes que eu aqui,
né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha pequena experiência para vocês. Eu acredito que vocês estão num momento tão gostoso, né? Porque me fez lembrar aquele primeiro, né, professor Sérgio, de colocar aquela roupa branca, tirar aquela foto, né? Puxa, é emocionante isso. Mas também, por outro lado, é um lado de muita responsabilidade, né? Então, vou passar o primeiro slide e vamos conversar um pouquinho sobre... na realidade, eu sou um médico missionário, na verdade, né? Então, a minha religião, eu sou evangélico, da Igreja Metodista, e nós temos esse versículo bíblico que encontra-se em Romanos 8:28 como o lema do nosso projeto CIES. Hoje, inclusive, o projeto CIES está todo reunido hoje. É uma reunião mensal que eles têm toda a última terça-feira do mês. Então, esse versículo fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tenho certeza aqui que todos vocês foram chamados para um propósito de cuidar de vidas. E é disso que a gente vai falar um pouquinho, né? Próximo, queria passar um vídeo. Fizemos a carreta pelo seguinte princípio: queremos chegar à população, muito porque já o governo do estado criaram vários programas, dentre eles o AMA, e a carreta ela está para complementar esses órgãos já existentes. E a carreta permite com que você chegue mais a populações mais periféricas, atendendo e complementando todas as estruturas do governo. Não tinha percebido que estava dentro de uma carreta. Agora foi que eu percebi, olhei para ali e percebi. Eu não tinha percebido, não. Gostou? Muito bom. Maravilha. Tirar um dia só para atender o povo. O objetivo do projeto CIES, que é o Centro de Integração, Educação e Saúde, ele tem como tríade tratar, educar e prevenir. Tratar, porque precisamos antes lançar mão de dar um carinho para o doente, né? Tirar a sua dor. Então, por isso o tratar, que aí você abre portas para que você possa educar. Educando, automaticamente nós estamos prevenindo. E prevenindo, com certeza, é a melhor resolução para qualquer população. Qual o futuro que a gente almeja para a nossa parceria? Que isso se dissemine pelo país, que a gente possa estar alcançando cada vez mais brasileiros carentes de um atendimento digno, das quais eles são merecedores. Eu queria parabenizar o projeto aqui do CIES, que eu tive a oportunidade de conhecer agora, fui visitar. Achei uma iniciativa sensacional, que eu queria deixar aqui meu total apoio, principalmente eu que sou presidente de uma ONG que nós tratamos de problemas da mulher. Espero que venham muitas mais carretas por aí.
necessitamos realmente do apoio do empresariado, porque somos um projeto onde visamos a autossustentabilidade, onde o arranjo produtivo local é importante, onde o empresariado participa, o governo participa e a comunidade participa. Com isso, nós conseguimos fazer uma união de todos esses setores da sociedade para que essa carreta possa ser replicada a toda a população, onde essa população trabalha, ela ganha e ainda pode atender o seu ente querido. Então, vocês acharam fantástico isso, né? Essa carreta, mas parando um pouco, se a gente pensar só na carreta, a carreta ela é apenas uma estrutura inventada, uma estrutura fantástica, mas ela precisa ter recheio. Porque não adianta ela ser uma coisa tão linda, cheia de tecnologia, que depois a gente vai comentar aqui, mas se ela não tem um recheio, se ela não tem um médico, não tem um médico de amor. Então, aí vai a pergunta, uma missão, um ministério ou uma profissão? Vocês já chegaram a pensar? Porque médico não tem hora. E, para começar, eu prefiro falar de mim um pouco, né? O que nós temos semeado hoje e o que é preciso que a gente semeie, né? Porque hoje, vários professores aqui, assim como nós também, temos conversado com vocês durante esses 4 anos, não é, professores? 4 anos eles têm depositado todo o conhecimento, têm semeado semente de justiça, de carinho com vocês, não é? E o que precisa ter o semeador e o que a semente deve conter é esse DNA do amor. E o que é esse DNA? Existia um missionário chamado Bill Bright, nos Estados Unidos, que ele dizia que a vida é uma roda e que tem um trono. E que esse trono, a gente pode discutir aqui teorias de evolução, tudo, mas se você hoje parar e pensar, da onde eu vim, da onde o homem foi criado, porque o homem foi criado, mesmo que possa ter a teologia da evolução de Darwin, mas ele foi criado, mesmo se for do primata, o primata foi criado por alguém. Como que ele foi criado? Né? E ele foi criado à semelhança de Deus. E se Deus criou essa semelhança, é porque Ele criou não um robô, mas criou você, criou eu, com as suas respectivas características, defeitos, sorrisos, choro, todos os sentimentos. E a prova disso é que vocês sabem, todos sabem dessa história da maçãzinha lá que o homem comeu, mas o que era aquela árvore? Por que existiu aquela árvore? Porque era uma prova de que Deus estava fazendo você e me fazendo também, como um ser que tinha total decisão a tomar de seguir o conhecimento do bem ou do mal. E isso mostra que você não é um robô e nem eu. Infelizmente, né, o Deus ele havia criado, vou tomar essa balança como uma balança de libras, né? Ainda aqui na periferia de São Paulo ainda vejo essas balanças quando se vende batata, se vende peixe, ainda existe, viu, gente? E se a gente tomar essa balança como um mecanismo tanto agressivo como defensivo, havia um equilíbrio. Deus criou, você tinha todos os sentimentos, tudo, mas havia um equilíbrio. E esse era o homem projetado por Deus, né? Então, de equilíbrio, tanto de emoções, como também os fatores de descansar, de dormir. Até Deus descansou no 7º dia. Mas a escolha do homem foi errada. E aí a gente, infelizmente, aceitou comer a maçã
e aí teve uma alteração viral, vamos dizer assim, vírus entre aspas, né? Uma mutação, né? E eu vou começar de mim. Como que eu era? Eu era esse homem, né, que tinha altos e baixos, né, vivia de circunstâncias, como vocês. Ia mal na prova, depois ia chorar os pontos para o professor, não é? Quando de vocês não choraram pontos lá na prova? Né? Vários choraram aqui lá para o professor. Professor, tem que considerar mais meio pontinho, 0,3, 0,4, não é, professores? Quantos? Mas isso trouxe uma vida de circunstância. Eu era desse jeitinho. E aí comecei a conhecer, que vocês vão agora, né, para a parte do jaleco, conhecer esse homem com fatores agressivos e fatores defensivos. E nós sabemos que 75% das doenças tem algum fator psicossomático. O que é isso? O estresse, ou o fator problemas econômicos, problemas conjugais, todos eles também agridem a parte somestésica do cérebro, muitas vezes levando a dor no peito, ou a dor no estômago, né? Principalmente que eu sou da área de gastroenterologia, os alunos gostam logo de chegar lá para mim e falar assim, quando tem algum quadro de diarreia, alguma coisa, fala assim, síndrome do colo irritável. Aí eu falo para eles, não, ainda não é síndrome do colo irritável, vamos estudar as causas orgânicas, obviamente, há as causas orgânicas também, né? E isso faz um desequilíbrio na balança. Isso é um estado de doença. Ao mesmo tempo que pode haver também um estado onde os fatores defensivos, como a própria você não se alimentar, ou, por exemplo, as doenças anoréticas, você também pode criar um defeito e aí desequilibrar essa balança no lado defensivo, né? E o câncer já é diferente. Você tem tanto o lado agressivo como o lado defensivo acometido, né? Talvez muito pelo lado defensivo, que a gente pode até conversar aqui, mas existe um lado agressivo também, então já é um desequilíbrio muito grande, né? Isso aqui não é o tema de agora, mas podemos depois, uma outra oportunidade, de conversar. E na minha vida, começou tudo assim. A minha mãe, né, ela sempre me falava, porque a educação a gente vem de casa, né? E eu, como uma criação nipônica, muito difícil, meu pai japonês, muito difícil de relacionamento, e minha mãe, aquela pessoa, era uma Nisei, ou seja, da segunda geração aqui no Brasil, tinha um carinho muito especial, sempre me abraçava, me falava, o que está acontecendo com você e tal. E eu, depois daquela fase de aborrecente, num dos acampamentos, eu tive um processo de recuperação do gene, onde, então, resolvi pedir para Deus entrar na minha vida, né? E aí foi que eu conheci um pouquinho desse DNA do amor, né? E começo, então, a compreender a medicina como um ministério. Porque até então, eu só tinha conhecido esse amor que todo mundo fala, o amor lá do jovem, da jovem, mas não esse amor de você poder morrer por uma pessoa até. Isso é tocante quando você começa a conhecer isso, né? E aí, mas nem tudo vai bem, mesmo assim, né? Tem as fases de espinhos. E aí foi minha fase difícil, gente. Foi a fase quando eu estava no 2º ano de medicina. Meu pai, ele teve um câncer de laringe muito forte. Estava tratando aqui na Unifesp, e ele operou da coluna, 12 horas de cirurgia, foi feita neurocirurgia na coluna dele por uma tuberculose óssea também. E depois, mais adiante, ele começou a ter um tumor no pescoço, e cresceu, sangrava. Muitas vezes eu dormia até com ele, e às vezes eu me acordava, 2º ano de medicina, e eu acordava, às vezes eu não conseguia ficar sem dormir, acordava meu pai ensopado de sangue, me sentia totalmente culpado de não ter visto ele à noite, gente. Isso foi muito duro para mim, e foi uma fase que ele fazia quimioterapia, acompanhava ele, como eu comentei aqui com a professora, fiz a minha faculdade em Londrina, e eu até estava em greve nessa época e pude acompanhar meu pai em toda essa dificuldade que ele teve. E aí a gente
ele pediu demissão do seu trabalho, minha mãe também. Então a gente fazia salgadinhos até para vender nos bares, para manter a casa. Eu, como japonês também, comecei a vender coisas na feira, né? Já pensou, aluno de medicina, aí chegava um camelô, até virava para mim e falava assim, olha, você não sabe vender, deixa que eu grito para você, olha, o japonês está vendendo aqui cartão de Natal, ajuda ele para ele fazer a faculdade de medicina, vem, 3 por 4 reais, vem aqui e compre, né? E o camelô acabava até me ajudando, gente, a vender todos os cartões. E sou grato à vida desse camelô até hoje, né? E aí foi que, nessa moradia longe também, tive grande dificuldades, e aí comecei a ter a vida no deserto, né? Essa vida difícil, né? Onde eu falei, puxa Deus, o Senhor me abandonou. Eu tive um encontro com você, mas você me abandonou. E aí, gente, aí veio o pior, que aí eu tive uma doença, no 3º ano de medicina, muito forte, uma febre enorme. E aí meu professor, logo no clínico, no internato, chego bem próximo dele e falo, professor, desmaio na frente dele, e ele fala, Roberto, você precisa me internar no pronto-socorro, lá em Londrina, me fazem um ultrassom, um abscesso renal, me pedem para parar a medicina. Sendo que há 2 anos atrás, no leito de morte do meu pai, ele falava, você me promete fazer medicina? Você promete para mim ser médico? Não importa como eu te deixe, mas você me promete. E aquele dia, gente, eu chorei tanto. E eu não sabia o que fazer. Como fazer financeiramente? Porque o plano cruzado veio, prendeu todo o dinheiro da família. E como eu ia me manter? E aí, nessa época, começava a surgir uma plantinha na minha vida que era, poxa, eu preciso fazer alguns trabalhos. Comecei a fazer trabalhos no CNPq, buscar bolsas, e para me ajudar um salário mínimo também, aquele Disque AIDS que tinha lá também, para ganhar um salário mínimo, e tocando a medicina ao mesmo tempo. E, de repente, vem a doença. Isso me machucou muito. E, além disso, nessa época, eu fazia curso de teologia à noite. Então, eu fazia de manhã medicina, e à noite, 2 vezes por semana, ia fazer teologia básica. Porque meu pai havia sido atendido por 2 missionários japoneses que cuidaram de mim, cuidaram da minha mãe e continuavam cuidando de mim. 2 japoneses do National Cancer de Tóquio que cuidavam de mim. E aí, durante essa noite, eu fui nesse lugar e aí eu tive novamente esse encontro com Deus. Hoje até um dia eu posso mostrar até para vocês esse ultrassom. Naquela noite, senti a mão de Deus atuar na minha vida de forma tão poderosa que saí totalmente curado daquela noite. Antes eu não acreditava nada nisso. Não estou aqui falando, mas estou sendo uma prova viva disso. E dali em diante, então, voltei para a minha fase de capacitação médica e atuação médica. E aí comecei uma fase de treinamento. E essa fase de treinamento é a parte de treinamento da medicina, treinamento que a gente faz nos atendimentos dos ambulatórios, como vocês vão fazer, né? De você atender o doente. E o tratamento também, comecei a entender que era necessário ouvir o doente, né? Muito mais ouvir o doente, porque na anamnese, acho que vocês tiveram aula de propedêutica, Mário Lopes mesmo disse, o grande livro de semiologia diz, 90% do diagnóstico é feito com a história clínica e o exame físico, e verdadeiramente é. E aí foi, então, que nós começamos a ter um treinamento, né? Aqui alguns teólogos podem até questionar, mas você está falando corpo, alma e espírito, mas precisamos atender tudo simultaneamente. E eu vi que também nós tínhamos, então, começando a atuar com medicamentos. E aí a gente começa a ter um equilíbrio que a gente diz artificial, né? Porque, na verdade, existe o fator agressivo. Aí você vai hoje na medicina de hoje, que todos vêm aqui, estou com dor no estômago. Nem dá 5 minutos, o paciente já sai com a receita do omeprazol. Quantos aqui já tomaram omeprazol? Levanta a mão.
Então, sai tudo com a receita do omeprazol. Olha que fantástico, né? A farmácia agradece, né? A indústria farmacêutica agradece a todos, né? Por ter enriquecido ela, né? E aí você vai, receita e nem atenta para a causa. Você unicamente está tratando uma úlcera, mas o que causou a úlcera? Ou o que está causando a úlcera? Né? Manteve o equilíbrio artificial. E aí fica aquela situação pendular. Né? Então, vai lá, procura o Dr. Sérgio Timmerman. Não, primeiro procura o Dr. Kikawa, e o Dr. Kikawa dá o omeprazol. Aí depois vai para o Dr. Olha, o Dr. Kikawa não presta. Aquele médico lá me tratou com omeprazol, eu já sarei, mas eu estou voltando. Aí vai para o professor Timmerman. Aí o professor Timmerman fala, não, toma esse remédio aqui que é melhor, que é o Nexium, né? Que é a marca famosa do omeprazol. Olha, é uma geração mais. Será que isso funciona, gente? Você já chegou a perguntar se isso funciona? É uma vida em pêndulo. Você vai estar enriquecendo eu, gastroenterologista. Eu vou ficar contente toda hora que você está voltando. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Por quê? Porque você só está tratando o sintoma, gente. Não está sentando, conversando com o doente, fazendo o exame físico, olhando se ele tem, por exemplo, um Helicobacter, falando do que o Helicobacter pode acontecer, pode causar, mas também dos seus fatores agressivos dietéticos, e não conversando com ele, falando que, durante esse momento de equilíbrio artificial, ele precisa melhorar tanto os seus fatores defensivos, como uma parte de lazer, na parte de descanso. Isso tudo é importante, porque provavelmente o órgão-choque dele, estou falando da minha especialidade, pode ser a parte gastroenterológica. Então, há necessidade de você ouvir o doente, ouvir com atenção, né, para você poder realmente tratar a causa. Então, e aí resolveu, tratou, curou? É preciso que você trate o corpo, tirando esse sintoma de dor, porque senão ele vai te ouvir. Mas também tratar a alma, ouvir. Às vezes, muitas vezes, quantos médicos daqui não têm, muitas vezes, sido sentado até, vamos dizer assim, fica lá nos divã, ouvindo. E, necessariamente, você está também tratando desse paciente. Espiritual, aí já convém com a capelania, ou mesmo com a religião que ele queira seguir. Mas tem que estar simultaneamente tratando o paciente como um indivíduo total, corpo, alma e espírito. Não só o medicamento. E tudo começou assim, então, né? E aí viemos para a fase de projeto. Aí eu brinco com vocês que nessa fase de projeto, eu também estava fazendo o meu estágio, passei numa prova lá no CIETEC da USP, que é um centro de tecnologia, e do IPEM também, e comecei a aprender um pouquinho, adivinha o quê? Economia, gente. Porque eu queria fazer algum projeto, e fui aprender economia, e fui ter aula de economia. Fui fazer uma MBA de economia. Eu dormia quase toda a aula, professores, mas porque era o cansaço, mas o coronel ficava muito bravo comigo. Até que um dia, esse professor ele falou sobre o objetivo de uma pessoa, que ele tinha aprendido em Massachusetts, em Harvard, né? Que diria essa palavra smart, que é esperto, né? E que o primeiro quer dizer S de specific, M de mensurable, A de atingível, R de reality e T de temporality. Vamos tomar, então, como padrão que a gente está falando hoje, né? Qual o objetivo específico de vocês? Ser um grande médico, ou não? Quantos querem ser um bom médico, um grande médico? Levanta a mão. Ah, bom. Senão eu ia ficar decepcionado, né? E quanto a gente pode mensurar, você pode mensurar hoje para ser um grande médico? Puxa, já estou no 4º ano, o cara já está me desanimando, ele colocou 10 anos. Talvez até mais, né, professor Sérgio? Porque a experiência tem que ter, mas no mínimo, se você tiver 4 anos de residência é o mínimo hoje, né? Então seria 10 anos.
E o que é atingível você ser? Médico em Cleveland, Mayo Clinic, ou em Sloan Kettering, Nova York? É possível? Claro que é possível. É possível. É atingível. É atingível. Mas o que é a realidade hoje? A realidade hoje é que eu sou um estudante de medicina do 4º ano, né? E que eu preciso terminar esses meus 6 anos. Concordam? 2 anos de internato, 4 anos de residência médica. Não é isso? Gente, precisa ter foco, né? Também nessas coisas. Não adianta só dizer, é o DNA do amor, é o DNA do amor. Mas preciso ter disciplina. Porque essa é a fase do treinamento de vocês. E para tudo isso, esse algoritmo é tão impressionante, como pode ajudar até você fazer diagnósticos de doenças, usando esse algoritmo de especificidade, de mensuração, de atingível. Você pode, por exemplo, de uma HDA, fala assim, o que é um diagnóstico síndrome? É uma HDA. Quanto é a perda dela? O que está atingindo? É o duodeno? É o estômago? É o esôfago? O que é real? O que é mesmo? Será que é uma úlcera? Será que é uma varize? Quanto tempo eu tenho que tratar? Veja, até nisso você pode utilizar esse algoritmo. É impressionante como esse algoritmo tem ajudado nós do projeto também. E nós, então, nesse algoritmo, criamos a Associação Beneficente, que hoje é uma OCIP. Em 2004, nós criamos ela, e dentro desse algoritmo, nós projetamos a nossa carreta, né, que vocês viram agora, de uma gestão inovadora, integrando saúde, educação e comunidade, né? Então, não adianta você falar que vai fazer só educação. É preciso você tirar a dor do doente. É preciso você tratar o sintoma. E é preciso que você também faça o participar, para que depois, então, você possa educar. E isso é o arranjo produtivo local. E aí nós criamos esse projeto CIES, que simboliza nada mais do que o coração, que é o amor. A parte alaranjada é da vida, da educação, e a parte verde, a saúde. Esse é o nosso símbolo do nosso projeto, desenvolver esse modelo de gestão sustentável, integrando educação, saúde e comunidade. E na Bíblia fala, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então, Deus deu uma ordem para você. Ele deu uma ordem para você. Para você, o quê? Sede fecundo. O que é sede fecundo? Não é só com relação a ter filhos, mas sede fecundos na sabedoria, na ciência. Ele deu para você produzir, para você dominar e você multiplicar o que você domina. Isso é um mandamento dele, né? E a gente tem seguido isso e temos trabalhado, fizemos o protótipo que vocês viram. Hoje vamos para 2012 em 16 unidades e hoje já estamos projetando um hospital com as mesmas características, né? E o que é esse projeto CIES? Então, eu vou passar agora um vídeo aqui. O escotismo ali me abriu a mente e eu falei, eu quero ser médico, né? Talvez também pela história do meu pai, ele queria fazer medicina e antes fazia um curso chamado pré-medicina na época dele. E aí ele era muito, como se diz, discriminado por ser japonês, por estar nesse período da guerra, tudo. E aí foi que ele teve um caso de tuberculose muito grave, teve que abandonar o curso. Estudei num colégio Bandeirantes. E justo nessa época meu pai começou a adoecer. No decorrer ele foi piorando. E aí ele veio e falou assim para mim, olha, eu acho que eu vou morrer. Esse dia eu nunca esqueço. Só queria que você me prometesse uma coisa, independente da situação que eu lhe deixar, queria que você fosse médico. Mas médico de verdade, não esse médico que não tem coração, mas um médico que atenda bem o doente, um médico amoroso.
No 4º ano da Faculdade de Medicina, Roberto Kikawa cursa teologia com a ideia de se tornar um médico missionário na África. Após trabalhar como cirurgião geral no Hospital Sírio-Libanês, em contato com modernos equipamentos, implanta em um hospital público da Zona Leste a mesma tecnologia. Teve um dia que a irmã me convidou, falou, você é evangélico? Eu sou evangélico. Então você não quer ir lá comigo atender a favela Pantanal num domingo, à tarde, né? Na hora que eu sentei na sala de um, tinha até criação de rato, sabe, em cima, rato branco. Assim, eu olhei assim e falei assim, doutor, não liga não que esses ratos a gente cria mesmo, porque depois, quando ele está crescendo, a gente mata ele e come ele. Eu falei, meu Deus, a gente tem uma África aqui em São Paulo e a gente não está vendo. Talvez se eu inventar alguma coisa que pudesse ou prevenir ou fazer um diagnóstico precoce, que ele tenha mais chance, né, de ser curado, fosse melhor. Mas quem não tem esse acesso? A população de alta vulnerabilidade social, onde elas estão? Estão nas regiões mais longínquas. Só que nessas populações longínquas não tinha nada. Então precisava fazer. Agora eu fiz eco, mais outro do coração. Fiz completo. E fiz mamografia e passei pelo oftalmo hoje. Esses procedimentos parecem que são tão simples, né? Porque são interligados entre nós. Mas não. Na rede normal, eles demoram muito. No último ano, a carreta do Projeto CIES, com suas 10 especialidades, atendeu mais de 24 mil pessoas em 15 cidades de diferentes estados. Você vem pela carreta, são já preparadas, são atenciosas, são amigáveis. Você vai para o SUS, eles olham assim para você. Vai lá, faz. Fica assim, muito frio. Conversar, falar um bom dia com o doente, falar como que o senhor está. Utilizar a tecnologia que a gente está incorporando na carreta, não como um artefato de eu distanciar do doente. A gente quer que a tecnologia seja para que dê mais tempo para o médico conversar com o doente. E aí vem a fase de colheita, né? Que agora é a fase que a gente tem trazido. Mas essa fase, eu sempre digo a todos os membros da nossa equipe, que pertence ao nosso Deus, né? Que permitiu a gente chegar até aqui. Por isso que esse nome Ebenezer, ele quer dizer, até aqui Deus tem nos ajudado, né? E hoje vejam nossos resultados. Hoje nós já atendemos, em torno de 26 mil pacientes. Hoje eu nem posso falar esse número, na verdade, porque neste momento está sendo atendido pacientes pelo Projeto CIES. Nós temos 6 unidades hoje trabalhando constantemente. Então, esses números estão todos já equivocados, né? Estão desatualizados. E vejam que o custo, ali tem um erro, mas hoje o custo por exame tem saído quase na base de R$20. O que é R$20, gente? Mas muito mais do que isso. É você começar a criar um time com um DNA de verdadeiros médicos, né? E isso permitiu já, porque o projeto ele foi criado em 21 de junho de 2008, e já no ano de 2009 nós ganhamos um prêmio através do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Rio de Janeiro, como projeto em tecnologia social. Então, foi um prêmio muito legal, né? Vocês estão vendo ali os grandes cientistas do país. E depois, este ano, nós tivemos a alegria de, como equipe, ter ganho também o Prêmio Empreendedor Social de 2010, e hoje nós somos um dos 191 projetos sociais do mundo, né, na plataforma do World Economic Forum, né, do Fórum Econômico, né, Mundial. E vamos ver esse impacto. Então, que essa aqui foi uma ação muito legal, que foi feita pelo projeto, pelos médicos do projeto, né? Uma unidade de atendimento móvel leva exames complexos e até pequenas cirurgias para comunidades pobres do Brasil. O projeto é resultado da dedicação de um grupo de médicos. O saneamento básico passa longe e as condições de moradia são para lá de precárias. A região populosa na periferia de São Paulo virou um endereço temporário de trabalho desses médicos. O mais curioso é o consultório.
uma carreta adaptada para fazer exames e pequenas cirurgias. Ideia desse médico. Ele atendeu o pedido que o pai fez há 21 anos antes de morrer. Queria que você fosse um médico de verdade, que atendesse o paciente com amor, com carinho, com qualidade. O foco é levar atendimento a quem enfrenta a longa espera do serviço público, como essas pacientes, que só agora vão fazer ultrassom. 1 ano e 9 meses. De espera. De espera. Se tivesse de morrer, eu tinha morrido. Todos os médicos do projeto são bem-sucedidos, trabalham em clínicas particulares e em grandes hospitais de São Paulo. Por mês, eles dedicam de 5 a 7 dias a preencher o que consideram uma lacuna na carreira. Você está ajudando pessoas, certo? E um pouquinho do que você faz para aquela pessoa é muito. Com o patrocínio de empresas e convênios com prefeituras, a Carreta da Saúde já atendeu 26 mil pacientes em 18 cidades de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. No ano que vem, deve incluir no roteiro Maranhão, Bahia e Mato Grosso. Cada projeto que eu participo, eu fico mais feliz, me satisfaz como médico. Seu José, operado de Ponte de Safena, só iria fazer ecocardiograma em fevereiro. Economizou 2 meses de ansiedade. Saindo hoje, ficou mais tranquilo? Fico tranquilo, é lógico. Quanto isso não representa de uma alegria do médico? É resgatar esse tipo de relação médico-paciente, de ver o resultado, o que ele pode trazer de impacto social, né? Quais são as novidades, então, do projeto agora para este ano, né? Veja, nós temos uma agenda cheia, gostaria de convidar os alunos aí do 4º ano até do 5º, que possam nos visitar em Cajati. Nós vamos estar agora no feriado de carnaval, todos estão convidados, se quiserem conhecer o projeto. Nós vamos estar atendendo a população carente do Vale do Ribeira. Vamos estar indo para o Nordeste também, no mês de maio, e já recebemos convites até já para seguir para outros países, como a Eritreia, onde o índice de média populacional, queiram que vocês acreditem, é de 18 anos, e um índice muito grande de natimortalidade, né? Então, estamos também já tentando essa replicação para outros países, e hoje estamos também construindo já um hospital de base no Vale do Paraíba. Esse é o nosso projeto hospitalar. Esse também é uma outra unidade que nós estamos trabalhando, junto com a Prefeitura de Lorena e de Itapema, né? São umas vans que são para atendimento, porque a carreta não consegue atingir todos os lugares. Então, acabamos inventando outro projeto para atender, por isso que hoje é chamado Saúde Sem Fronteiras, né? E tem outros projetos, como essa que vocês estão vendo aqui, que é para a Copa de 2014, que vocês vão deparar, que é uma unidade autônoma, que pode ser carregado junto com o governador, que também, aqui o Tian Viana veio para cá. Nós concebemos esse projeto para andar nas populações ribeirinhas, também do Amazonas, né? São unidades, olha, veja só o interior dela, né? Permite você atender 4 especialidades. Esses são projetos que eu fui nos Estados Unidos visitar, em Houston. Quem sabe um hospital móvel também, né? E como eu quero ser, então, né? Ali eu coloquei um versículo, mas nós queremos ser uma árvore que dê bons frutos e que a folha também não murche, mas frutos do amor, de trazer esse atendimento com carinho, de atender não apenas curar a doença, mas cuidar do doente, né? Porque se você pegar o dicionário, você vai ver o que é ser médico. Ser médico é aquele que faz a medicina, mas a medicina ela é de cuidar do doente, né? E eu faço um desafio, então, que ser médico é mais que uma profissão, e sim um ministério. Quando vocês lerem isso aqui, prometo que, ao exercer a arte da medicina, vocês vão estar lendo logo em breve, né, junto aqui com o professor Sérgio Timen, com a pró-reitora, prometendo tudo isso, vocês vão ver que vocês vão entender que quando eu nunca mais servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Na verdade, aqui você está dizendo que eu estou sendo ministro de Deus na saúde, a favor de cuidar de vidas.
Isso é muito sério na hora de você prometer isso. Então, gostaria de terminar a minha palestra, então, aqui, uma conversa com vocês, que de tudo, mesmo que existe, que o amor suporte tudo isso que a gente está falando, o maior desses pilares, a fé, a esperança que vocês têm, é o amor. E nada vocês vão poder fazer e dar sucesso se não tiver amor. Mas amor de cuidar do doente. Amor de cuidar também do acompanhante e da família. Ok, gente? Muito obrigada, Dr. Roberto, por sua participação, mas principalmente pelo seu exemplo. Bom, então, finalmente agora, iniciamos a entrega dos jalecos. E para dar início à entrega, eu gostaria de chamar a professora Cássia Maria do Amaral para entregar o jaleco à aluna Adriana Cristina Correa. Adriana Moreto Possani. Alessandra Adami. Amanda Andrade Seabra dos Santos. Ana Cecília Borges de Magalhães. Ana Gabriele Cardoso Botura. Ana Luísa Credidio. Anderson D'Abramo. André Renzi Mota. Gostaria de chamar agora a professora Cristina Vretos. Professora Cristina entregará o jaleco para Anderson Magalhães. Ariel Terra Lustre Mota. Bianca Vipel Machado Marques. Bruna Goldenberg Gilbert. Bruna Toshi Nishimura. Caio César Nomoto. Caroline Brandão dos Santos Anjo. Cibele Emília Torres Clemente. Daniel Campiolo.
Convidamos agora a professora Cláudia Becker, que entregará o jaleco a Daniel Thomas Pereira Lopes. Eduardo Teles Moraes. Eloá Ruiz. Felipe de Santana Bosmac. Felipe Landgraf. Fernanda dos Santos. Fernanda Silva Sarante. Fernando Henrique Ueno. Felipe José Brito da Silva Oliveira. Chamamos agora o professor Francisco Ribeiro Moraes, que entregará o jaleco a Fiamma Falcão Guimarães Campos. Gabriel Flamarim Cavazana. Gabriela Gonzalez Takuma. Gabriela Gurginski Lourdes. Giovana Alves de Vasconcelos. Gleica Maria Josino de Macena. Guilherme Ricardo Rodrigues Quintão. Gustavo Henrique Morisco Balarim. Convidamos agora professor José Manuel dos Santos, entregará o jaleco à aluna Ana Alves Flores. Heloísa Helena Calegari Santos. Jade Cristina Martins Segato. Jéssica Correa Santos. Jéssica Silveira Gandara.
José Luiz Bragato. Júlia Junqueira Marques. Juliana Xavier Tavares Soares Matos. Karina Boaventura Martinelli. Larissa Figueiredo Piologo. Convidamos agora a professora Lene Garcia Barbosa. Professora Lene entregará o jaleco a Lia Patrus Banetti. Larissa Marinovich. Lilian Cavalheiro de Almeida. Luana Amadori Flessac. Luiz Afonso de Araújo Peixoto da Costa Rodrigues. Maiara Brigante Pradella. Mayra de Camargos Rezende. Marcel Costardi. Marcos Vinícius Arita. Maria Luísa Santos Aiello. Mariana da Rocha Martini. Chamamos agora o professor Marcelo Levitz. Professor Marcelo entregará o jaleco a Mariana Daniele Campos D'Amico. Marina Cristina Patrocínio. Matheus Franca Azevedo. Monique Freitas Chan. Natália Fernandes Gonçalves. Natália Rodrigues Daniel. Natália Sueli Nogueira. Chamamos agora o professor Marcos Paulo Freire.
Professor Marcos vai entregar o jaleco para o nosso aluno Patrick Teller Gibim. Rafael Pérez Lazzarini. Rafael Espinhota. Rafael Itiro Soares Kinoshita. Raquel Rocha Mori. Renata Krepinski de Arruda Castro. Ricardo José Consentino. Ricardo Kenji Iguchi Panucci. Roberta Correia Sampaio Lopes. Roberta Paixão Gross. Rodrigo Siqueira Bonatti. Rodrigo Vilar de Andrade. Convidamos agora a professora Maria Guadalupe Barbosa Pipa. Professora Guadalupe vai entregar o jaleco à aluna Rosane Vieira. Stefan Souza Silveira. Stephanie Ferrari Portela. Tainá Borges Ferrari. Tamires Correia Gaspar. Thaís Cristine Isolete. Convidamos agora a professora Marilda Silva de Souza Tormenta. Professora Marilda entrega o jaleco ao aluno Thales de Souza. Thaisa Sobral Antonelli. Tiago Pilon. Vitória Maziqueiroz. Vinícius Barros Bitum. Vinícius Paulim Balan.
Zucker de Melo Marim, Érica Cristine Francisco, Felipe Strong IE, Victor Alberto Santana. Obrigada, professores. E nesse momento, eu peço a atenção de todos, porque esse é um momento muito importante da nossa cerimônia. E é com muito carinho, muita honra, que a gente tem o prazer de convidar a nossa conselheira, amiga, doutora Ivone Capuana, autora do juramento. Eu queria, antes de nós começarmos a ler esse compromisso de honra, que o doutor Sérgio me desse 1 minuto para falar aos meus novos colegas. Obrigada. Eu queria dizer a vocês, colegas, que agora vocês são colegas, que eu leio com as turmas esse compromisso de honra desde a primeira turma. O doutor Sérgio me concedeu esse privilégio porque a minha neta entrou na primeira turma aqui da universidade. Hoje ela está no 4º ano. Todos os anos eu leio esse compromisso com a mesma emoção que eu li no primeiro dia. E todos os anos eu ganho alguns netos. Então, eu espero que isso também aconteça com a turma de vocês. Então, com a emoção, com carinho, somando essa emoção a de todos os pais, a todos os amigos aqui presentes, eu peço que vocês fiquem de pé para que nós possamos ler esse compromisso. Compromisso de honra. Na longa e árdua jornada que ora se inicia, assumo o compromisso de buscar os conhecimentos necessários para o exercício responsável da medicina, empenhando-me em adquirir uma base acadêmica suficientemente ampla para fazer diagnósticos, tomar decisões terapêuticas e prescrever tratamentos em benefício da saúde de cada pessoa e da sociedade como um todo. Que o preceito de honra, contido no juramento de Hipócrates, a ser prestado no final deste percurso, corresponda às diferentes etapas
de uma sólida obra que, com o apoio dos mestres, prometo construir em meu processo de formação. Que vocês sejam muito felizes na carreira que vocês abraçaram, porque realmente é a carreira mais bonita, eu assim considero, do mundo. Muito obrigada. Nesse momento, convido nosso diretor da Escola de Ciências da Saúde, nosso diretor da Escola de Medicina, Dr. Sérgio Tímila. Boa noite a todos. É um grande prazer que eu recebo novamente os familiares e os nossos novos estudantes para essa nossa quarta cerimônia do Jaleco Branco. Esses óculos são terríveis. Espera. Professora Josiane, eu a saúdo em nome de todos os outros da mesa. Bem-vindos, quarta turma, quarta cerimônia do Jaleco Branco. 40 anos de Universidade Anhembi Morumbi, poucas pessoas sabem disso, mas nós completamos esse ano 40 anos. Parabéns ao professor Gabriel, que não pôde estar presente hoje. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo uma universidade de grandes novidades. O tempo não para. Um pouco antes do início da primeira turma, a pesquisa por melhores práticas. Então, vamos contar um pouquinho, rapidamente, de um passado muito breve. Construindo um currículo, que com certeza ainda vai mudar muito, faz parte da construção. E aí, eu até vou pedir para ela levantar, porque ela não falou. Simone, levanta, Simone. Levanta um minuto. Simone, nossa diretora adjunta, que sempre foi uma pessoa extremamente importante. Tem se mostrado um leão nessa criação. Veio o desafio de ensinar os docentes a se engajarem nessa nova metodologia, numa metodologia dinâmica, diferente. Veio o desafio da inter e da multidisciplinaridade. É um termo até complicado, né, nós falamos. Veio o questionamento de nossos colegas, o questionamento do novo versus o tradicional. A tradição nada mais é que uma fórmula imposta pela experiência anterior. Mudem, precisamos reformular nossas fórmulas. Formar um grupo dirigente da escola que ama o que faz foi mais um capítulo difícil. Tem sido um parto. Em se tratando de parto, achar a coordenação ideal foi um outro parto. Karen, parabéns pelo seu segundo ano. Cada vez mais admiro sua capacidade. E eu sei o quanto é difícil construir uma escola. Só nós sabemos o difícil que é essa construção. Concomitante ao desafio relacionado aos recursos humanos, trazendo e engajando ótimos docentes, a implantação da filosofia, tínhamos que colocar em prática o sonho da infraestrutura. Outro parto, né? Implantamos a amorfo e simulação. Primeiro, eu não consigo enxergar vocês aí de cima. Trazendo e engajando ótimos docentes, como eu falei. Hoje tão invejada e copiada a simulação. Cadê a Ana? Ah, está aqui. Copiar a infraestrutura é questão de dinheiro. Mas, novamente, o ser humano faz a diferença. E nós temos a Ana Paula Quiles, é uma diferença e não tem preço.
Veio o CIS, ou, para quem não sabe, o Centro Integrado de Saúde, como vocês quiserem chamá-lo. As primeiras rotações clínicas, os primeiros estágios, e agora o futuro SPA, e agora nossos hospitais, o hospital para o internato, sempre pensando em excelência. Nesse mundo tão viciado em irmos atrás dos erros, das falhas do vizinho, como isso fosse encobrir as próprias falhas, não cabe em meu dicionário. Em minha vida, em meu trabalho, me deparei com pessoas que jogam, como eu falei, para a plateia. Não é um caso que nós fazemos aqui, seja ela qual for, mas aprendi que para quem sabe esperar, tudo vem ao tempo. Loureiro, um diretor da Laureate, disse certa vez em uma reunião uma frase que resume a importância do que eu considero que jamais devemos cercear a liberdade de pensamento e de ações. Discordância faz parte do negócio. E eu vivo brigando e o pessoal fica brigando comigo. Isso é importante, por isso que nós crescemos com essa escola. Por isso temos uma escola de medicina, uma escola de saúde, diferente mesmo de todos, e sabemos os desafios que temos. Vocês, velhos alunos, por isso que eu não enxergo vocês aqui, vocês, novos alunos, fazem parte dessa estratégia. E devem fazer a diferença e peço-lhes confiança nas tarefas que eu e meu time temos a concluir. Desde criança, tinha tido esse impulso instintivo por expansão. Esses óculos terríveis. Para mim, essa expansão significa, quando vocês estiverem no 6º ano, serem os melhores a entrarem dentro de uma residência médica. Bem-vindo, 4ª turma da Escola de Medicina da Universidade de Morumbi. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Sérgio, pelas palavras. Nossa cerimônia está quase chegando ao fim. Quase. E é com muito carinho que eu agora convido uma aluna do 3º ano, atual representante discente do diretório acadêmico, a Juliana Fábrega, que vai dirigir algumas palavras a vocês. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de dizer que foi com muito orgulho e alegria que recebi e aceitei o convite para ser a porta-voz de boas-vindas a todos os calouros. É um prazer estar nessa cerimônia, representando meus colegas do diretório acadêmico, bem como todos os estudantes de medicina da Universidade em Morumbi. Me lembro como se fosse ontem, sentada aí onde estão, o quanto estava ansiosa para receber meu jaleco branco e começar meus estudos em medicina. Os anos passam. O conhecimento é acumulado, algum conhecimento esquecido, outros revisados. Mas os valores são eternos e a lembrança dos anos da faculdade jamais serão esquecidos. A partir de agora, vocês compartilharão conosco os prazeres e dificuldades dessa jornada. Conviveremos durante horas e carregaremos a marca de experiências comuns vividas. Partiremos juntos, confiantes em busca dos nossos ideais do que é ser médico. E para que os objetivos almejados em nossos projetos sejam alcançados com sucesso, nesta caminhada precisaremos de perseverança, senso de compromisso, dedicação e responsabilidade. A Universidade em Morumbi, com toda a sua estrutura, te proporcionará viajar para outro mundo, o mundo da ciência, da descoberta dos ensinamentos que fará de todos vocês pessoas e profissionais realizados. E como muitos mestres passam por nossas vidas, mediando conhecimento, abrindo portas, mostrando caminhos, de forma especial, desde já, agradeço o empenho e dedicação de cada um dos nossos ilustres professores. Para encerrar, quero compartilhar com todos vocês uma frase que me inspira. 2.500 anos atrás, disse Hipócrates, pois onde quer que haja o amor humano, também existe o amor à arte. Alguns pacientes, embora cientes de sua perigosa situação, recuperam a saúde simplesmente por causa de sua satisfação com o médico.
E é com esse espírito de amor pela medicina que eu gostaria de agradecer a doutora Karen e ao doutor Sérgio pelo convite e dizer aos calouros sejam bem-vindos à nossa universidade. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. E agora, antes de encerrar, nós gostaríamos de dizer aos nossos novos alunos que vocês são, na verdade, a nossa grande energia do dia a dia, para a gente enfrentar cada pedrinha, cada muralha que a gente encontra. Vocês, os nossos veteranos aí que já vivem aí com a gente há alguns anos. E para encerrar, eu gostaria de mostrar a vocês, alunos, e a vocês, pais, que nos depositam uma confiança, e agradecemos por isso, alguns minutos de uma retrospectiva dos primeiros dias de seus filhos em nossa universidade. Para encerrar a cerimônia, eu convido a professora Joseane para o encerramento. Acho que diante de uma festa tão linda, não cabe mais nenhuma palavra a não ser aproveite, vamos ficar um pouco mais juntos aí fora, vamos brindar, comemorar com os colegas veteranos e sucesso para todos vocês. Grande abraço. When I get